Você já se sentiu pequeno demais diante de um problema? Como se o mundo estivesse rindo da sua cara, dizendo que você não tem chance nenhuma? Pois é, hoje eu quero te contar uma história que atravessou milhares de anos, mas continua acontecendo aqui, agora, bem na nossa frente, talvez até na sua vida. A história de um garoto que todo mundo subestimou. Um garoto que encarou um gigante e ganhou. Mas eu não quero que você apenas ouça. Eu quero que você viva isso comigo. Porque Davi não é só um personagem da Bíblia. Davi somos nós. Quando o medo tenta mandar mais alto que nossos sonhos. Nós quando a vida coloca um Golias no meio do caminho. Nós quando o mundo diz, você não vai conseguir. E é aí que a história fica boa. Imagine o cenário. Duas nações prontas para a guerra. De um lado, o exército de Israel, cansado, desanimado, perdendo a batalha antes mesmo de lutar. Do outro, os filisteus, confiantes, arrogantes e com um monstro à frente da tropa. Um gigante chamado Golias, mais de 3 metros de altura. Isso mesmo, estudos arqueológicos e históricos sugerem algo entre 2,80 metros e 3,40 metros, dependendo da tradução dos textos. Uma armadura tão pesada que muitos soldados não conseguiriam nem erguer. Uma espada que parecia mais uma coluna. E uma voz que fazia o chão tremer. Todos os dias, Golias saiu para o campo de batalha e fez a mesma provocação. Escolha um homem que tenha coragem de me enfrentar. Se ele vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Silêncio, ninguém se mexia. Cada soldado pensava, se eu for, eu morro. E não dá nem para culpar. Golias era o tipo de inimigo que paralisava só de olhar. Agora, onde entra o tal garoto? Onde entra Davi? Antes de aparecer na batalha, Davi era apenas um pastor de ovelhas. O caçula de uma família grande, acostumado a ser deixado de lado, enquanto os irmãos mais velhos faziam o trabalho importante, lutar pelo exército de Israel. Davi era o motorista de Uber da época, só que sem Uber. Ele levava comida, notícias e ia e voltava sem destaque algum. E talvez você pense, ele devia ser um coitado. Mas não se engane. O fato de ninguém ver o seu potencial não significa que ele não exista. Ali, longe das multidões, enquanto todos dormiam, Davi treinava sem perceber. Quando um urso aparecia, ele enfrentava. Quando um leão ameaçava, ele atacava. Quando o desafio vinha, ele não corria. Quem diria que a preparação para derrubar um gigante começaria cuidando de ovelhas? E aqui já vem a primeira provocação que essa história joga bem no meio do nosso peito. Quantas vezes você se desvaloriza porque não está no campo de batalha principal da vida? Quantas vezes você acha que não está progredindo, quando na verdade está sendo treinado? Enquanto isso, no acampamento de guerra, o clima era de vergonha. O rei Saul, que deveria liderar e inspirar, também estava com medo. O rei com medo se torna apenas um homem sentado num trono. 40 dias. 40 dias sendo humilhados por Golias. 40 dias acordando com medo e dormindo derrotados. Até que Davi chega ao campo de batalha para entregar pão e queijo aos irmãos. Ele nem deveria estar ali, mas às vezes a vida empurra a gente justamente para o lugar onde o destino está esperando. Ele escuta o grito do gigante, vê o medo nos olhos de todos. E algo dentro dele se acende. Quem esse filisteu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? O irmão mais velho se irrita. Você não tem nada que estar aqui. Vai cuidar das suas ovelhas, mas quando alguém fraco se levanta contra o impossível, os acomodados se incomodam. E aí surge a validação que confirma que essa história não é sobre músculos, e sim sobre mentalidade. Davi enxergou o que ninguém mais enxergava. Enquanto todos mediam o tamanho de Golias, Davi media o tamanho da causa. Aqui vai um choque de realidade. Os gigantes só parecem invencíveis porque nós os olhamos de baixo para cima. Davi decide enfrentar Golias. Um garoto sem espada, sem armadura, sem treinamento militar, apenas fé e um passado escondido cheio de vitórias que ninguém viu. O rei tenta desestimular, depois tenta transformar Davi em quem ele não é.
Enche o garoto com sua armadura, sua espada, seu peso. Mas Davi percebe, não se vence um gigante usando a armadura de outra pessoa. Ele tira tudo, respira fundo, pega sua funda, uma arma simples, mas mortal nas mãos de quem sabe usar, e escolhe 5 pedras lisas no rio. E pronto. O improvável estava a ponto de acontecer. Antes de eu continuar com o desenrolar dessa batalha épica, eu preciso te deixar com uma pergunta provocadora. Qual é o gigante que está te desafiando hoje? Aquele que te faz duvidar de você mesmo. Aquele que te humilha. Aquele que te paralisa. Porque o que vem a seguir não é apenas a luta de um garoto contra um monstro. É a prova viva de que só existe uma coisa maior que o medo: a coragem de dar o primeiro passo. Vamos retomar exatamente do ponto mais tenso desse momento épico. Davi está diante do impossível. Um menino pastor contra o guerreiro mais temido de toda a região. Enquanto Davi caminha até o vale, cada passo é uma afronta ao medo coletivo. Soldados o observam com aquele olhar de vai dar errado. O rei Saul, mesmo tendo permitido aquilo, provavelmente já estava imaginando o desastre que seria ter que explicar ao povo que deixou uma criança virar estatística de guerra. Mas Davi não tinha dúvidas. Era como se a certeza dele fosse maior que o próprio Golias. E aqui tem um detalhe impressionante. Pesquisadores da Universidade do Estado de Israel estudaram o uso da funda no Oriente Médio Antigo e descobriram que ela não era uma arma de brinquedo. Nas mãos de um praticante habilidoso como Davi, que treinou anos ao proteger ovelhas, a funda podia arremessar pedras com a mesma força de um tiro de arma de fogo. Sim, estamos falando de um projétil que poderia chegar a mais de 100 km por hora e causar danos fatais. Ou seja, enquanto o exército via um menino indefeso, Golias estava diante de um atirador de elite. Golias então avança. Ele olha para Davi e ri. Mas não é aquela risada de humor. É desprezo puro. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com paus? Golias não entende o perigo. O mundo raramente entende o perigo de alguém que acredita no que está fazendo. Ele continua provocando. Venha, eu vou arrancar a sua cabeça e dar o seu corpo às aves do céu. Agora respira fundo comigo, porque a resposta de Davi é o momento em que o medo deixou de mandar naquela história. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você afrontou. É aqui que a batalha realmente começou. Não quando as armas se moveram, mas quando as convicções se chocaram. Golias avança com raiva. Davi corre também, mas com coragem. Ele coloca a mão na bolsa, pega uma pedra, coloca na funda e faz o movimento. Esse instante dura uma eternidade. O mundo para, o vento segura a respiração, o destino espera. A pedra é lançada e o golpe perfeito acontece. A única área desprotegida do gigante, bem na testa. Os estudos também explicam esse detalhe. A armadura de Golias protegia quase tudo, exceto justamente o lugar onde, se um ataque atingisse com precisão, poderia levar alguém ao chão de forma instantânea. A pedra entra tão forte que Golias cai com o rosto no chão. O gigante que todos temiam agora estava caído como qualquer homem. Silêncio. O vale inteiro congela. Como um garoto com uma pedra acabou de derrotar o terror de uma nação. Mas Davi não parou ali. Ele correu até Golias, pegou a espada do próprio gigante e finalizou o que tinha começado. E de repente, aquele que era apenas um pastor se tornou o nome que ecoava em cada canto do campo de batalha. O improvável aconteceu diante de milhares de testemunhas. Golias já não era mais invencível, e os filisteus, que antes avançavam com arrogância, agora corriam por suas vidas, apavorados. A guerra virou em segundos. Davi prova algo que muita gente hoje esquece. Não importa o tamanho da sua fé se ela nunca se move. E a coragem,
quando se levanta, muda o destino. Mas calma, a história não termina aqui. O que acontece depois é tão chocante quanto a batalha. Porque, quando alguém derruba um gigante, o mundo inteiro começa a prestar atenção. E atenção demais, às vezes, traz problemas que não existiam. A partir daquele dia, a vida de Davi mudou para sempre. Ele deixou de ser apenas um pastor, passou a ser tratado como herói. O povo cantava seu nome. Ele ganhou admiração, influência e, claro, começou a incomodar pessoas poderosas. Especialmente uma, o rei Saul. Isso nos leva a uma virada dramática. Davi venceu Golias, mas agora precisava enfrentar gigantes invisíveis. Inveja, traição, tentativas de assassinato, fuga, pressão, responsabilidade. E talvez esses inimigos sejam ainda piores, porque é fácil ver o gigante quando ele está na nossa frente. O difícil é enxergá-lo quando ele se veste de amigo. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. A história de Davi e Golias não é apenas sobre ganhar uma luta. É sobre o que acontece quando você finalmente vence e ainda assim precisa ficar de pé. Então eu te pergunto, será que você está preparado para os gigantes que aparecem depois da vitória? Porque às vezes o final feliz é só o começo de outro conflito. Derrubar Golias transformou Davi em herói instantâneo. Você imagina a cena? O povo em festa, cânticos ecoando pelas ruas, crianças olhando para ele com admiração. E entre todos aqueles olhares de orgulho, havia um que não era de celebração. Era o olhar do rei Saul. No começo, Saul gostou. Afinal, quem não gostaria de ter no próprio exército o cara que acabou de fazer o impossível? Ele acolhe Davi, o leva para viver no palácio. Dá a ele uma posição de destaque e até permite que ele fique muito próximo de seu próprio filho, Jonatas, o príncipe. E aqui temos um elemento extremamente importante. Jonatas não era apenas amigo de Davi, ele era sua alma gêmea em lealdade. Jonatas viu em Davi algo que ninguém mais tinha visto: propósito. Eles criaram um pacto de amizade e proteção que atravessaria os momentos mais sombrios da história de Davi. Mas enquanto Jonatas se aproximava de Davi, o coração de Saul começava a se afastar. E tudo por causa de uma música. Durante uma celebração, o povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Um simples refrão desencadeou uma tempestade dentro do rei. A inveja tomou forma. A insegurança gritou dentro dele: se ele já é mais amado do que eu, o que vai impedir que ele tome o meu trono? É louco pensar nisso. Quando você se destaca, as pessoas que deveriam te apoiar podem ser as mesmas que tentam te derrubar. E Saul começou a mudar. Ele ainda sorria para Davi em público, mas nos bastidores planejava sua queda. Primeira tentativa: lança na parede. Em um momento de fúria, Saul tenta matar Davi com uma lança enquanto ele tocava a harpa para acalmar o rei. Mas Davi desvia. A lança crava na parede. A tensão fica exposta. Segunda tentativa: guerra. Saul manda Davi para batalhas perigosas, esperando que ele morresse no campo. Mas Davi voltava vitorioso. Cada vitória deixava Saul ainda mais desesperado. Terceira tentativa: casamento como armadilha. Saul oferece sua filha Mical como esposa para Davi. Pode parecer um prêmio, mas era armadilha. Se Davi quisesse a mão dela, teria que enfrentar os filisteus mais uma vez numa missão praticamente suicida. E o que acontece? Davi não só cumpre a missão, como volta com honra. Saul percebeu que não importa o que ele fizesse, Davi só crescia. E aqui entra um ponto crucial. Às vezes, vencer um gigante te coloca direto na mira de outro ainda maior: o gigante da inveja alheia. Saul fez de tudo para destruir Davi. Tudo. Mas ele esquecia de um detalhe que muda toda a história. Quem anda com propósito não é interrompido por perseguição. Mesmo quando tudo parecia conspirar contra, Davi não se deixava contaminar pelo ódio. Não jogava o mesmo jogo. Não revidava na mesma moeda.
Sua força vinha de outro lugar, mas isso não o livrou da dor. Chega um momento em que Jonatas, o amigo fiel, olha nos olhos de Davi e diz: meu pai não vai parar. Você precisa fugir. Ponto. Logo ele, o herói nacional, agora correndo como um criminoso. E tem uma reflexão poderosa aqui, que você vai precisar sair do palco acontece como alguém com medo. Davi passa a viver como um exilado. Do outro, um país inteiro que o admirava, mas não podia ajudá-lo. E aqui começa uma fase muito dolorosa da vida dele. O deserto. Sim, o deserto. Aquele lugar que ninguém quer ir, mas onde Deus forma os líderes mais poderosos da história. Davi enfrentou fome, medo, solidão, injustiça, dúvidas. E mesmo assim não desistiu, porque derrubar Golias foi um grande feito, mas permanecer firme diante da perseguição, isso é o que transforma um herói em rei. Olha como essa história conversa com a nossa vida. Olha como essa história conversa com a nossa vida, que desperta o ódio de quem nunca teve coragem de tentar. Quando Deus te levanta, quem vive de ego não suporta te ver em pé. O sucesso não cria caráter, só revela o que já estava lá dentro, tanto em você quanto nos outros. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, subindo e vendo algumas pessoas torcendo contra a sua ascensão. Se for o seu caso, continue aqui. Vamos respirar fundo, porque agora entramos no trecho mais humano, mais vulnerável e ao mesmo tempo mais grandioso da história de Davi. Depois de se tornar herói e conquistar o respeito de toda uma nação, Davi agora está fugindo. Ele dorme em cavernas, anda pelas florestas, vive escondido como um criminoso, enquanto o verdadeiro criminoso está sentado no trono. Esse contraste é muito forte. O ungido para ser rei está longe do palácio, e o rei sem propósito está preso ao poder. Porque o poder sem propósito vira prisão. Durante esse período, Davi reúne ao seu redor pessoas improváveis, endividados, aflitos, insatisfeitos, homens esquecidos pela sociedade. A Bíblia diz que eram cerca de 400 no início, 1 Samuel 22. E esses homens encontraram em Davi alguém capaz de liderar não com medo, mas com visão. Olha só que incrível! Mesmo quando ele estava por baixo, as pessoas viam grandeza nele. Por quê? Liderança não é sobre o cargo que você ocupa, mas sobre quem você é quando ninguém está olhando. Mas a perseguição continuava. Saul caçava como quem caça um animal. E aí acontecem momentos que definem o caráter de Davi. Momentos que qualquer pessoa normal faria diferente. Saul entra numa caverna, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos lá dentro. Esse era o momento perfeito para acabar de vez com o problema. Os homens de Davi até dizem: o Senhor entregou seu inimigo em suas mãos, mate-o! Mas Davi não toca em Saul. Ele corta apenas um pedaço da capa. E até por isso, ele sente culpa. Porque apesar de tudo que Saul fez, Davi entendia que não é porque você tem a oportunidade de destruir alguém que te fez mal que você deve fazer. O verdadeiro tamanho de um homem se mede pelo que ele se recusa a fazer. Ele sai da caverna e chama Saul de longe. Eu poderia ter te matado, mas não fiz. Por que você quer tirar minha vida? Saul chora, se emociona, reconhece a nobreza de Davi, promete parar a perseguição, mas não mantém a palavra. O segundo teste moral. Mais tarde, outra chance. Mais uma vez, Davi encontra Saul vulnerável, dormindo no acampamento. Abissai, um dos guerreiros mais leais, diz: deixa que eu atravesse com a lança, uma única vez. E Davi responde: não toque nele. Quem sou eu para ferir aquele que Deus colocou no trono? Quem tem esse tipo de controle emocional? Quem consegue não se vingar de quem está há anos tentando te matar? É nessa parte da história que muita gente percebe que a grandeza de Davi não estava em vencer batalhas, mas em vencer a si mesmo. As maiores vitórias da vida não são contra inimigos externos, são contra o nosso próprio desejo de devolver o mal.
Mesmo sofrendo injustiça atrás de injustiça, Davi permanecia fiel ao que acreditava. Mas não pense que isso foi fácil. Ele teve momentos de cansaço profundo, teve dúvidas, teve dias em que achou que Deus o havia abandonado. E aí vem a lição que muda tudo. Às vezes Deus te unge para o futuro, mas te esconde no presente. Às vezes você já está pronto, mas o contexto ainda não está. O atraso não é negação, é preparação. Enquanto Davi aprendia a lidar com o poder, Saul provava que o poder sem caráter destrói quem o possui. Então chega o dia. Numa batalha contra os filisteus, Saul é atingido, ferido, cercado, com medo de ser humilhado pelo inimigo. Ele se lança sobre a própria espada. O rei que tinha tudo morre sozinho. E quando a notícia chega, Davi chora. Não faz festa, não guarda rancor. Ele honra Saul, honra Jonatas, que também caiu na batalha, e lamenta profundamente a perda. Porque quem tem grandeza de verdade não celebra a queda de ninguém. E ali, naquele momento, o caminho estava livre. O homem que ninguém acreditava, o garoto que cuidava de ovelhas, o jovem que venceu um gigante, o fugitivo que viveu em cavernas, agora estava diante do seu destino. Davi é finalmente proclamado rei de Israel. Mas calma, a vitória não significa que não existem desafios pela frente. Se tem algo que a história de Davi nos ensina, é que a vida não te leva ao topo para você descansar. Ela te leva ao topo para provar se você pode permanecer lá. E o que vem a seguir é o capítulo mais intenso de todos, porque se derrubar Golias foi difícil, governar o próprio coração seria ainda mais desafiador. Davi finalmente se torna rei. Era o sonho, o destino, a promessa. O garoto que desafiou um gigante agora governava uma nação inteira. Jerusalém passou a ser o coração do reino. Vitórias militares vieram de todos os lados. O povo prosperava. Todos queriam Davi como rei. Ele se tornou uma das maiores figuras da história. Mas aqui vai uma verdade pesada. O fato de você estar no topo não significa que você está livre de cair. Se antes Davi enfrentou Golias, agora ele precisaria enfrentar algo muito mais perigoso: seus próprios desejos. Durante um período de guerra, Davi decide ficar no palácio. Enquanto seus soldados arriscavam a vida, ele descansava. E aí vem um detalhe importante. Grandes quedas começam com pequenas escolhas. Ele olha pela sacada e vê uma mulher tomando banho. Seu nome era Batseba. Davi se aproxima do que sabe que não deveria. E quando a tentação encontra a oportunidade, o desastre se aproxima. Ele se envolve com Batseba, ela engravida e Davi se desespera. A partir dali, começa uma sequência de erros para esconder o primeiro. Ele tenta manipular o marido dela, Urias, um soldado leal, para que o filho parecesse dele. Quando não dá certo, Davi manda colocá-lo na linha de frente da batalha, onde a morte seria certa. E Urias morre. Ainda, o princípio matar-amar. Por quê? Porque parece que não vê. O herói que derrubou Golias. Sim, o herói que derrubou Golias agora se tornou o vilão da própria história. E então surge o profeta Natã. Ele confronta o rei com coragem, conta uma parábola que expõe todo o erro de Davi. E quando Davi se dá conta da monstruosidade que cometeu, ele quebra por dentro. Ele clama, ele chora, ele reconhece: pequei contra o Senhor. Não tenta justificar, não coloca a culpa em ninguém, não finge que tá tudo bem. Davi cai, mas cai de joelhos. E é justamente isso que o diferencia de... Mas cai de joelhos. E é justamente isso que o diferencia de Saul. Saul pecava e tentava esconder. Davi pecou e buscou perdão. O perdão veio, mas as consequências também. A vida de Davi nunca mais seria a mesma. Ele enfrentou lutas dentro da própria família, rebelião, dor, perdas, tragédias intensas. Porque os maiores inimigos que enfrentamos geralmente não estão do lado de fora. O legado que permanece. Mesmo com falhas graves,
Davi é considerado até hoje. Publicação: o maior rei da história de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Um símbolo de coragem, liderança e fé. Sabe por quê? Porque Davi nunca deixou de se levantar. Quando tudo dizia que ele não era suficiente, ele confiou. Quando parecia que o medo ia vencê-lo, ele encarou. Quando o pecado o derrubou, ele se arrependeu e voltou. Davi é o retrato da vida real. Vitórias grandiosas, erros vergonhosos, quedas dolorosas e recomeços cheios de propósito. Ele nos lembra que... e recomeços cheios de propósito. Você pode errar e ainda assim ter um futuro brilhante. Você pode cair e ainda assim ser levantado. Você pode se sentir pequeno e ainda assim derrotar gigantes. A história de Davi e Golias não é sobre armaduras, espadas ou guerras antigas. É sobre o que fazemos quando o medo diz, não dá. É sobre usar o que temos nas mãos. É sobre acreditar que a coragem de hoje pode mudar toda a sua história amanhã. Então deixa eu te fazer algumas perguntas, porque essa história não termina aqui. Qual gigante você precisa derrubar na sua vida agora? Que pedra você está deixando guardada na bolsa quando deveria lançar? O que você está chamando de falta de capacidade, quando na verdade é só falta de coragem? Você não precisa ser o mais forte, nem o mais experiente, nem o escolhido pela multidão. Você só precisa dar o primeiro passo. Davi não venceu Golias porque era poderoso. Ele venceu porque acreditou que aquela batalha já estava ganha antes mesmo da pedra sair da funda. E essa pode ser a sua verdade também. Então respira fundo, olha para frente e lembra disso. Talvez o mundo ainda não veja quem você é, mas o seu gigante já sabe do que você é capaz.